Gente, bom dia, tudo bem? Professor De Paula com você de novo. Hoje eu quero falar com você. Hoje nós estamos em 9 de maio, né, de 2019, às 7h45, 15 para as 8 da manhã. O que eu quero falar com você hoje? Sobre o outro fator de textualidade, que é extremamente importante. Na verdade, todos são. Claro que existe uma escala de importância, mas esse é extremamente importante, porque ele é um fator externo de textualidade, né, que diz respeito, né, à percepção do leitor, tá? Mas a participação do autor, do escritor, é fundamental, tá? É a aceitabilidade, tá? Parece ser uma coisa assim estranha a gente falar sobre isso, mas o leitor precisa aceitar o seu texto. E você, como escritor, ou o escritor, precisa se preocupar em fazer com que o seu texto seja aceito. E como fazer isso? Tá? Existem algumas formas de trabalhar em cima disso. Primeiro, você tem que ter um público, você tem que saber qual público você quer alcançar, né? Você é um escritor infantil? Ótimo, você vai ter textos que têm um cunho, né, que tem um desenvolvimento para crianças. E mesmo assim você tem que se preocupar qual faixa etária, né, entre as crianças você vai alcançar. Tá? Você é um escritor de jovem, de adolescente, você é um escritor que escreve, por exemplo, textos acadêmicos, você é um escritor que escreve textos de ficção, textos de romance. Então, você sabe que você tem um público cativo dentro desta área. Mas não é só ter um público cativo dentro de determinado contexto que vai fazer você um bom escritor. Lembre-se e não se esqueça jamais dos fatores iniciais de textualidade: coesão, coerência e intencionalidade. Isso é fundamental. Qual que é o processo? Esse processo de aceitação do seu texto, ele passa por uma questão bastante interessante, tá? O leitor precisa aceitar o seu texto na medida do possível de que ele troque informações com você. Ah, mas como o leitor troca informação com um camarada que escreveu um livro há séculos atrás, ou que escreveu um livro em outro país que nunca irá vê-lo, né, ou que, né, uma circunstância totalmente diferente? Como se trocar, fazer essa troca de informações, essa troca de interação? Isso acontece no texto, gente. Isso acontece no texto. Tá? A percepção que o leitor tem, ou a expectativa que o leitor tem daquilo que você, como escritor, está propondo, é a interação que vai existir durante a leitura. Tá? Se você, como escritor, não corresponder a essa expectativa do leitor, acabou. Não existe leitor para os seus textos, né? Pelo menos em segunda experiência, tá? Em primeira experiência, gente, a gente sabe muito bem que hoje em dia as pessoas, nós já temos um monte de gente, na verdade, a grande maioria das pessoas, elas não têm hábito de leitura. Se ela se propõe a ler, né, mesmo que seja uma coisa obrigatória de escola, de faculdade ou de serviço, ela vai ter que ler para fazer um esboço, para fazer um resumo, né, para fazer uma palestra, né, para ter um encontro de negócios. Ela precisa se informar, precisa ler. Se a leitura for agradável e corresponder à expectativa do leitor, você vai ter a aceitabilidade estabelecida. Tá? Então, quando você tem a aceitabilidade estabelecida, porque essa troca da expectativa do leitor com aquilo que você escreveu é correspondente, pronto, bingo, você conseguiu alcançar o seu leitor. Tá? E de que forma? E de que forma isso pode acontecer? Tem três coisas importantes aqui que são fundamentais, são competências fundamentais que o leitor precisa ter.
Ele precisa ter uma competência linguística, né? Domínio da língua para saber realmente o que um e o outro está querendo dizer, porque às vezes o escritor ele utiliza termos, vocábulos, expressões que o leitor não tem hábito de ouvir, de ler. Então, o que acontece com isso? Quando ele não tem hábito, ou ele não tem conhecimento, ele, às vezes, ele traduz isso como algo totalmente sem entendimento, sem expressão e sem significado para ele. Isso é ruim, isso é ruim. O que eu sempre aconselhei aos meus alunos, aos amigos que me perguntam com referência à melhor forma de escrever? A melhor forma de escrever é a melhor forma de ser entendido, né? Claro, você tem que focar no seu público, mas você tem que fazer ou levar o seu público a aceitar o seu texto. Não adianta você escrever bonito, com palavras, expressões, vocábulos maravilhosos, que são extremamente cultos, né, formais demais, se o público não corresponder. Não corresponder. Você está escrevendo para que público? Para qual público? Tá? Essa é uma preocupação. Por exemplo, no Enem, você está escrevendo para uma banca de professores que estão com o saco cheio de ler um monte de baboseira. Olha, gente, quantas mil redações tiraram nota zero por vários motivos no Enem de 2018? Um monte. Um monte. O grande 85%, 90%, se não foi mais, tiraram nota zero. Tá? Por quê? Porque você está escrevendo para uma banca de professores que estão acostumados a detectar, a perceber, a aceitar o texto de acordo com a proposta, de acordo com os textos motivacionais, na primeira palavra, na primeira sentença, ali na sua introdução. Entendeu? Então, se você não tiver capacidade de construir um texto que possa ser lido por uma pessoa, uma banca, um grupo especializado ou que tem expectativas, né, sobre aquele texto seu, você vai perder tempo, tá? Você vai perder tempo. Outra coisa importante é a competência enciclopédica que a gente fala, né? Que ambos precisam ter, tanto o autor quanto o leitor. O que é essa competência enciclopédica? É o conhecimento de mundo, é o conhecimento das coisas, é a experiência com as coisas, é ouvir falar, ouvir dizer, isso já está solidificado, isso já está bom, isso está ruim, né? É o conhecimento amplo sobre as coisas. Isso, gente, eu sei que para quem é novo é muito complicado. É muito complicado. Mas esse conhecimento amplo, ele não vem só da experiência ou da idade, não. Tá? Esse conhecimento amplo vem da busca do conhecimento. E essa busca do conhecimento se estabelece principalmente através da leitura, gente. Leitura. Tá? Pessoa que lê muito, né, que tem hábito de leitura mesmo, que gosta de ler, ela provavelmente ela tem uma vivência, né? Ela tem uma extensão de pensamento muito maior do que da pessoa que não lê, né? Filmes, é muito bom assistir filmes, amplia também bastante, né? Mas igual a leitura não há, é incomparável, né? Ontem nós fizemos um bate-papo ao vivo com alguns alunos meus do Colégio Zuca, aqui de Cristalina, e surgiu a seguinte situação, né? Teve um aluno que perguntou assim: professor, qual a melhor forma de não se tornar óbvio demais no texto? Bem, gente, um texto de redação, um texto de dissertação argumentativa, para você não se tornar óbvio demais nele, é você atingindo a expectativa do leitor.
tá? Para isso você tem que ter coerência, coesão, intencionalidade e outros fatores e outras circunstâncias, outras situações. Mas principalmente isso. Não se tornar óbvio é sair da obviedade. O que é sair da obviedade? É sair do senso comum. Todo mundo fala daquela mesma forma, todo mundo inicia daquele jeito, todo mundo pensa sobre aquilo daquela mesma maneira. Por que você vai pensar daquela forma, da mesma maneira? Faça uma análise diferenciada. Foi o que nós citamos, por exemplo, bullying. Né? Eu comentei com ele sobre bullying. Né? Eu vou pegar ele termo seco, bullying. Não vou dar nenhuma, né, ampliada nele não, só o bullying. O que a grande maioria pensa sobre o bullying? Suicídio. O bullying no final leva ao suicídio. Aí a grande maioria, 90, 95%, escrevem sobre suicídio. Bullying ligado ao suicídio. E é só isso. Bullying é um afastamento social, entre outras várias coisas. Tá? Mas quem é que dá conta de fazer essa percepção, de ter esse pensamento, de buscar isso? É quando você planeja. Quando você pensa, né, você tem uma visão, um conhecimento enciclopédico de um mundo maior e não fica estagnado no que todos pensam ou no que a grande maioria pensa. Isso é importante. Outra competência importante é a genérica, né? Aquela competência de texto, de saber interpretar um texto. Tanto o leitor, ele precisa saber interpretar um texto também. É por isso que quem vai ler, ele não pode se aventurar a ler qualquer tipo de texto. Ou ele tem que estar preparado para isso, ou se preparar previamente para isso. Porque existem textos que são incompreensíveis na primeira leitura. Ou então ele tem que se preparar para ler esse texto algumas vezes para extrair. Um dos nossos grandes problemas, pessoal, é o seguinte, é que nós não temos tempo para leitura. Nós não estamos acostumados a ler. É uma encheção de saco pegar um livro de papel e ficar folheando. Para muitas pessoas, e principalmente essa nossa geração mais nova, não sabe nem o que é isso. As escolas tentam fazer, tentam levar a fazer, tentam. Alguns se apaixonam, mas a grande maioria, eu sou professor de escola estadual, pública, né, de cursinho, tal, de aula online, e eu sei, tá? A gente coloca ali o coração ali para ver se a gente consegue levar os nossos alunos a lerem, e é complicado. É complicado. A grande maioria não sabe ler. Não sabe ler. Então, a aceitabilidade é muito interessante, mas é uma via de mão dupla. De mão dupla. E essa mão começa principalmente no escritor. Você precisa determinar qual é o público que você vai alcançar. No Enem, você tem ali professores de banca que vão ler o seu texto. E eles estão acostumados a ver coisa boa, gente. Também ver coisa boa. E ele, quando lê um texto bom ou um início interessante, ele se predispõe a continuar lendo. Né? Ele se predispõe a continuar lendo. É por isso que os inícios são importantíssimos. Importantíssimos, tá? Então, a aceitabilidade parte desse pressuposto de que você precisa se preocupar com quem vai ler e quem está lendo tem que fazer uma troca com quem escreveu. Né? Quem está lendo tem que se preocupar em extrair do texto lido tudo aquilo que o escritor quis dizer, quis mostrar. Fácil isso? Não é. Não é. É um exercício. Tá? É um exercício e esse exercício tem que ser feito constantemente. Tá bom, gente? Eu agradeço a participação de vocês. Não se esqueça, tá? Eu peço a você, se inscreva no canal, tá? Clica ali no sininho ali para ativar o sininho para você receber, né, os meus vídeos quando eu os fizer, tá? Fica ligado, eu estou trabalhando especificamente redação. Esse é o meu campo de estudo, essa é a minha paixão. Produção de texto, tá? Então, se você tem dificuldade em produção de texto, você está no canal correto.
nós iremos trabalhar tudo, tudo de redação, tudo, né? Esse canal, pelo que eu entendo, de redação e produção textual, ele é eterno. Até Jesus voltar, ou então até enquanto eu tiver vida, eu vou trabalhar esse canal, tá, gente? Mas eu preciso da participação de vocês. Façam comentários, tá? Gostou, dá um joinha, não gostou, dá um dislike lá, não tem problema. E faça comentários, faça críticas lá nos campos de informação, não tem problema nenhum, tá? Muito pelo contrário, né? Nós não somos perfeitos, eu quero chegar, né, a uma aula boa para você, mas para isso você precisa me dar um feedback, tá? Me dar um retorno, ok? Muito obrigado, amanhã nós vamos falar sobre a situacionalidade, né, que é outro fator de textual que faz parte do composto do texto, tá bom? Eu agradeço a vocês, Deus abençoe, fica com Deus.